Fala galera, episódio 15 do podcast Guri da Base com o Luciano, né, o Marreta, um ex-jogador que hoje vai contar um pouco da tua história, né? Então, fala Luciano, fala Marreta. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né? Estou bem contente por estar aqui hoje. Vou contar um pouquinho da minha história aqui para ti. Valeu então. E como que tu começou? Como que começou essa tua paixão pro futebol? Começou quando eu tinha 7 anos. Eu sempre morei próximo ao estádio Alfredo Jaconi, né? E eu jogava bola ali nas paredes do estádio. E aí hoje o Jonas, que hoje faz mais de 30 anos, ele trabalha na escola do Juventude, na escolinha. E ele passou ali pela rua e me viu jogando, né? Nas paredes do estádio, a gente botava umas goleirinhas na rua, e da Hércules Galó. E aí um dia ele me convidou para fazer uma avaliação, eu tinha uns 7, 8 anos por aí. Aí eu fiz a avaliação no clube e fiquei, né? E depois ele me chamou para começar como treinador, né? Daí eu sigo ali trabalhando nas categorias de base do clube. Bah, que legal! E sobre a tua carreira, quando que tu se profissionalizou? Eu me profissionalizei em 98, né? Em 98 foi onde assinei meu contrato profissional, eu ainda era do Sub-20, né? Mas eu comecei a atuar mesmo como atleta profissional em 2000, né? Pelo Gauchão e depois Libertadores, Campeonato Brasileiro, que na época era a Copa João Avelange, né? Foi onde eu tive os jogos oficiais. Antes eu já tinha feito os amistosos, em 98, 99, eu tinha feito alguns jogos amistosos. Muito bom, então. E como que foi ali o começo da carreira? O começo da carreira foi bem difícil, né? Até hoje eu estava comentando com alguns colegas que trabalham comigo que hoje o futebol se tornou um pouco mais fácil, né? Até pela mídia, por causa dos empresários. Eu fui ter meu primeiro empresário, eu já tinha feito uns 15 jogos como atleta profissional, já do Campeonato Brasileiro. Já tinha disputado Libertadores, já tinha disputado Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro como titular. Aí que eu fui assinar o primeiro contrato, que na época era a Marlene Matos, que era empresária da Xuxa. Foi minha primeira empresária, né? Que legal! E hoje os atletas com 13, 12 anos, todos já têm empresário. Eu acho que da minha categoria todos os atletas têm empresário, né? E estão sempre ali no clube, estão sempre ali ligando, pedindo como é que tá o atleta, tirando informação, né? Forçando para o atleta jogar, né? De alguma forma tirando uma satisfação, né? E nós não, nós mesmos que tinha que achar o nosso espaço, né? Era tudo um pouco mais difícil, né? Eram outras épocas, né? O futebol mudou um pouco. Hoje está um pouco mais fácil, né? As portas estão um pouco mais abertas, mas é outro momento, né? A gente tem que se adaptar a isso, então é assim mesmo. O futebol e o mundo mudou, né? Agora tem redes sociais, é mais fácil de gravar um vídeo dos melhores lances, é mais fácil de algum olheiro te olhar, né? Hoje está tudo mais fácil. Hoje tu tem que analisar bem quando tu vai ver um atleta, porque ele só vai te mandar os melhores lances, né? Aí quando tu vai ver o atleta é totalmente diferente daquilo que tu viu, né? Do que tu olhou aqueles lances ali. Depois quando chega o atleta, ele é totalmente diferente, o biotipo, tudo. Às vezes eles mandam, já teve casos até de mandar um atleta diferente, né? Mandar um vídeo de um e chegar na hora era outro atleta, né? O atleta às vezes manda o currículo, né? O papel ali, 1,80 m e poucos. Tipo assim, ó, 90% eles aumentam uns 3, 4 centímetros a altura. Bah, chega na hora é sempre menor, né? Então, cara, a gente já vai pegando um pouco a manha de como é as coisas, né? Então a gente já vai sabendo. Mas a gente já, com um pouco de experiência, no primeiro, segundo dia de treino, a gente já sabe um pouco já o nível do atleta, se ele tem condições ou não, né? Mas é assim, o futebol ele não mudou tanto algumas situações, né? A parte externa do jogo mudou muito por causa da gestão, em termos de dinheiro. Hoje em dia tem muito dinheiro envolvido,
E é muito mais complexo, né? Mudou muito dinheiro envolvido, muita publicidade, isso aí sim, isso aí mudou muito. Mas o jogo mesmo em si, ele tá mais rápido, os estádios estão melhores, mas ali dentro é 11 contra 11, então ali ainda as coisas continuam um pouco parecidas, né? Ali o jogador ainda ele toma a decisão. Então nesse aspecto o atleta ainda tem esse poder, né? Mas antigamente os pais não interferiam tanto na vida do atleta. Hoje os pais interferem mais. Hoje tem situações que os pais querem mais que o atleta seja o protagonista do que o filho. Às vezes o filho nem quer jogar tanto, o pai quer mais que o filho. Né? Isso acontece até como para estudar. Por exemplo, eu quero que a minha filha se forme na faculdade mais do que ela. Entendeu? É um exemplo assim. Né? Eu quero que ela se forme, mas a minha filha não quer. E no meio do futebol é assim. O pai quer que o guri seja jogador, mas às vezes o guri não quer, tá fazendo aquilo sendo obrigado. E a gente vê no rosto do atleta que o atleta não tá feliz, não tá fazendo aquilo obrigado. Assim, né? Pro pai que obriga o filho a fazer alguma coisa, geralmente é porque o pai pode ter sido jogador e não conseguiu. E daí quer que o filho seja o que ele não conseguiu ser. Com certeza. Isso acontece também numa carreira, por exemplo, um pai é médico e quer que o filho siga a medicina, e às vezes o filho não quer, né? E no futebol existe muito, porque todo mundo quer que seja o Neymar, quer que seja o Messi, quer que seja o Ronaldinho, só que assim, 1% só que vai atingir, 1% eu digo que vai ter um salário bom. Sim. Né? Eu, graças a Deus, eu tive uma carreira boa. Não fui top, mas eu tive uma média boa de salário. Mas a maioria que joga interior, que trabalha 3, 4 meses no ano, só estadual, hoje em dia se tu trabalhar numa firma, tu ganha mais do que jogador que trabalha no interior, que joga na segunda, terceira divisão do estadual. Se tu trabalhar na Marco Polo, na Randon, na Tramontina, vai ganhar mais do que quem joga um campeonato da segunda divisão do estadual, da terceira divisão. E às vezes os caras, não, mas eu quero ser jogador. Mas tá recebendo menos, trabalha 4 meses no ano, entendeu? Isso mas é quer ser complicado. jogador. Então às vezes tem que pensar bem, se tu quer ser a carreira, né? Então, mas o jogador que consegue viver do futebol, a porcentagem assim, que num salário bom, acima de 15, 20 mil, não é todos. Isso é um esforço muito grande para conseguir isso, e um jogador por ter isso já pode se sentir privilegiado e um grande campeão. Só de ser jogador já é um campeão. A carreira é curta, né? E há muitas incertezas, né? Porque é que nem um funil, vai chegando e vai afunilando. E nem sempre os melhores vão chegar no final. Né? Eu digo, na minha época tinha muitos melhores que eu, mas muitos assim. Mas às vezes o mais técnico, ele para de evoluir porque ele acha que só vai chegar pela técnica. Mas às vezes o mais esforçado, o mais dedicado, o que cumpre uma função tática, esse aí vai passar na frente do outro, né? Porque ele vai fazer tudo certinho. E o mais técnico, não, eu não vou ficar no banco para esse, porque ele aí só cumpre a função tática, ele só quer ajudar a marcar, mas na hora do 1 para 1 eu vou passar. Mas pro time ele é mais importante. E aí o treinador vai optar quem? Para quem é mais importante pro time. E às vezes vai ficar pelo caminho. E isso é muito comum, né? Muito comum. Por exemplo, no Inter, eu digo isso como colorado, né? Eu nunca gostei muito do futebol do Borré. Sempre achei que o Valência era melhor. E eu acho... E é o seguinte, o Valência, ele é preguiçoso. Ele não tá mais naquele pique que ele tava na Libertadores ano passado. Por mais que ele tenha ido mal no jogo com o Fluminense, o resto da Libertadores ele acabou com todo mundo. No Brasileirão fazia muito gol. E agora perdeu esse pique, parece que tá meio preguiçoso, sem vontade de jogar. E o Borré, com bem menos técnica, na minha opinião, Faz né? mais gol. Faz mais gols porque é esforçado. Ele volta pra marcar, tem uma função tática melhor com o estilo de jogo do Roger. Então É mais ou menos isso.
É, o jogo que tu se refere do Fluminense é aquele que foi eliminado, né? É. Não é isso aí. É, são características diferentes, mas é mais ou menos isso que tu falou, É. bem esse exemplo. Por isso que às vezes talento não ganha tudo. Às vezes o esforço é. Isso, tu vê, às vezes a gente pode dar o exemplo do Luan, né? O Luan, um talento que foi desperdiçado do Grêmio. Ele no auge, quando ele estava bem, nossa, ele arrebentou com tudo. E depois que o corpo dele, ele parou de estar no auge, se tornou um jogador comum. E ele não desaprendeu de jogar. Verdade. Mas depois agora ninguém quer, né? E com certeza ele não desaprendeu a jogar, Não. né? Ele sempre foi um baita jogador, tecnicamente é um cara acima da média, né? E infelizmente acontece isso, né? Ele parou, mas só que assim, é um cara que já ganhou o dinheiro que ele não precisa trabalhar mais. Mas só que existem atletas que não ganharam esse dinheiro e pensam e têm a mesma cabeça. Ou que nem subiram ainda numa base, não subiram nada. E tem esse pensamento. Tem o mesmo estilo de jogo, entendeu? Que nem tem jogadores de base que jogam que nem o Douglas jogava no Grêmio. Você ama o Douglas, o canhoto? O camisa 10 do Grêmio, que depois jogou no Corinthians. Mas o Douglas, ele resolveu o jogo. Mas que nem o Ganso no Fluminense. O Ganso teve que recuar para resolver o jogo. Mas se ele não resolve o jogo, ele acaba se tornando um a menos dentro do campo. E hoje em dia, no futebol moderno, do jeito que é o jogo tão dinâmico, nem todo mundo consegue colocar um jogador assim. Se todo o resto do time não comprar a ideia, fica muito difícil. É muito difícil tu montar um time ao redor de um jogador, se o resto do time não comprar a ideia. Entendeu? É. O jogo tá muito rápido, muito dinâmico, né? Às vezes um jogador tá tão à frente do seu tempo que o resto do time não consegue Não acompanhar. acompanha. É muito difícil, cara. Antigamente não, o campo era grande, a grama era alta, o jogo ficava mais lento. Hoje em dia tá muito. Hoje em dia na Inglaterra, por exemplo, tu vai ver um jogo, o jogo não para nunca. Não para mesmo. Tem um a menos lá, tu não consegue notar a diferença. O Botafogo lá contra o Atlético Mineiro, se tu vê com um a menos, o Botafogo jogou de igual para igual, né? E até melhor, né? Até que ganhou. Vários jogos tu vê jogador, time com um a menos, o time bem organizado, consegue tirar de letra, né? E hoje teve o Intercontinental, né? Foi 3-0, né? 3-0 pro Pachuca. Né? Eu não esperava isso do Botafogo, né? Ainda mais de perder pro Pachuca. Mas os times mexicanos Se fosse- são muito. É bem complicado jogar com os times mexicanos, eles têm um investimento muito bom. O estilo de jogo deles é um futebol bem rápido, né? Tem uns times que incomodam bastante. E tem jogadores que em certos momentos incomodam bastante. Pensando assim em mexicano, só dá pra lembrar do Ochoa, né? Ele nunca tem mídia, ninguém nem sabia o time que ele jogava. Nunca ia pra um time da Europa, um time maior. Ficava só, acho que no América, do México. E chegava a Copa do Mundo, ele era um dos melhores goleiros. É porque o México paga muito bem. Paga em dólar. E eles não precisam sair do país para receber, né? A moeda deles é dólar, então eles conseguem viver bem lá. Nem sei se a moeda deles é dólar, mas lá eles recebem dólar os jogadores, entendeu? E eles recebem bem. Então eles não precisam sair dali para viver do futebol, né? Mas agora o Ochoa saiu foi jogar na Série A da Itália. Acho que foi tipo Torino, Salernitana, acho que é isso o nome. De verde. É um time daqueles, né, um pouco mais do meio pra baixo da tabela, mas tá numa liga maior. É um desafio novo da carreira, né? Chega um momento, precisa ter um novo desafio pra vida, né? Um sentido. Só que pro Ochoa, acho que ele fez isso tarde demais, né? Foi fazer com quase 40 anos, daí também. Mas aí ele já com a família já estabilizada, já fica mais fácil fazer isso, né? É verdade.
E quais foram os países que tu jogou fora do Brasil? Eu saí em 2004, fui para Portugal, né? A primeira vez eu fui para Acadêmica de Coimbra. Depois fui pro Nacional da Ilha da Madeira, também em Portugal. Depois fui pro Vietnã, né? Vietnã. Pro Hanoi, Tahiti. Fui pro Oman. Depois fui pro Doxa do Chipre. Fui pro Karditsa da Grécia. Fui pro Heráclios da Grécia. Fui pro Oman, no Alice Dab. Bah. Né? Então, Se eu tô me lembrando. Em Oman foi engraçado que eu não tinha que comer com a mão, né? bah, que loucura, hein? E aí lá a gente também não... Eles não tinham o costume de usar papel higiênico. É sério? Era só no chuveirinho. E depois na hora de sentar assim no chão, eu tava olhando o tapete assim, eu tava lembrando. Sentava no chão, assim, todo mundo comendo, um banquete assim. Aí, só que eles só comem com a mão direita, né? E se limpa com a mão esquerda. Mas eu levava o kit, né? Só que daí na hora de comer, os caras pegavam, às vezes queriam dar comida na mão, na boca do cara. Aí eu pensava, os caras não se limpam com papel higiênico. Aí, mas por falta de respeito, né? O cara comia, né? Mas na hora eu até sabia que ele só comia com a mão direita, né? Sim. Aí beleza, eu pegava, comia assim, bem tranquilo. São coisas que a gente vai aprendendo, né? Os costumes. No Vietnã também, a primeira vez que eu fui eu tinha ido achando uma fruteira e eu queria fazer um omelete. E eu falando pra mulher, né? Que eu falava queria comprar ovo pra ela e ela não entendia, a mulher não entendia. Eu tive que imitar uma galinha que tava saindo ovo pra ela e a mulher não entendia, cara. E ela não conseguiu me vender ovos, cara. Meu Deus! Imitar. Já imitei bode, já imitei vaca no restaurante que eu queria comer coisa e a mulher não... E o pessoal não me... O cara tá em outro país, os garçons não falavam inglês, nada. Tu tem que se virar, né? Vai, é complicado. Mas o Tem cara que pelo é o menos que tem que saber falar fazer. inglês. Mas a gente vai, né? Se o garçom às vezes não sabe, se eu não sei também, tu tem que... São algumas coisas. Já fui uma vez no aeroporto, na Turquia. Fui pro aeroporto na Turquia e os caras estavam me esperando. E eu precisava... O agente do time, alguma coisa, eles estavam me esperando para ir pro Azerbaijão. Eu ia para um time do Azerbaijão. Fazer uma pré-temporada na Turquia. Era o Kabala. Era pra esse time. E aí eu não conhecia ninguém, eu sei que eles iam me esperar, só que o voo chegou e era pra chegar às 6 horas e os caras iam me pegar 8 horas. E eles demoraram pra chegar. Daí eu sei que eles falaram e atrasou muito tempo, assim, não deu a conexão os dois horários. E aí eu tenho que falar com eles e ir lá nas informações pra falar com eles pra falar que eu tava perdido e que eu tinha que falar com essas pessoas, cara. E o desespero. E sem plaquinha, e sem nada, que deu os horários, tudo, e eu sem telefone, sem nada. E eu fui no peito e na coragem, até os caras me acharam no aeroporto da Turquia, cara. Em Istambul. Aí me acharam. Que Um time do loucura. Azerbaijão fazendo pré-temporada na Turquia. E o cara vai no peito da coragem. Não tinha $1 no bolso, cara. Nada, porque eles iam me dar lá quando eu chegasse, quando eu assinasse o contrato, né? E assim vai. Aí os caras acham que a vida do jogador né? Porque eu saí do Brasil, fui pra lá, não. Quando chegar aqui tu vai acertar tudo, tal. E fui. E chegou lá e começou a dar tudo errado. Eu falei, putz, cara. E louco de fome, louco de... Eu falei, e agora que os caras não estão... Eu pensei, vou descer do avião, os caras vão estar com a plaquinha ali me esperando, né? Sim. E nada. E eu falei, agora como é que eu vou falar com os caras? E não tinha celular, não tinha tradutor, nada. Que hoje tu bota ali, tu fala alguma coisa, tu apresenta, eles te... Né? O telefone fala tudo ali, te resolve todos os problemas. Não tinha, né? O teu telefone era só o joguinho da minhoquinha. O máximo, era o auge, né? Agora não tem mais, né?
Então, né, Só ligar, mandar mensagem e o jogo da minhoca. alguns perrengues o cara passou, né? Mas isso a gente aprende, né? Leva de aprendizado e a gente valoriza tudo que a gente tem hoje, né? Até pra gente passar de ensinamento pros meninos que eles têm que valorizar o dia a dia, porque não é fácil, né? Valorizar cada coisa que o pai dá, que a mãe faz, cada esforço que o pai e a mãe dá, porque cada meia, às vezes os guri pegam, jogam ali, deixam ali do lado, mas eles não sabem o esforço que o pai e a mãe dão por trás, né? Aí eu sei o esforço que eu fiz para chegar onde eu cheguei, né? E muitas vezes eu não valorizei. E aí hoje eu vejo assim, às vezes eu vejo na TV, assim, ontem a gente fez um jogo, o primeiro jogo da semifinal, aí eu olhei o campo, assim, o campo tava um tapete, né? Aí eu senti um friozinho na barriga, assim, me deu vontade de jogar de novo, né? Porque eu vi aquele campo bom. Sim. Aí antes de entrar no campo, assim, eu falei com os meninos, né? Ó, hoje eu senti vontade de jogar de novo, cara. Então eu quero que vocês valorizem esse momento, que vocês entrem ali, desfrutem do jogo, né? Porque isso é passageiro. Daqui a pouco muitos não vão ter mais essa oportunidade, né? Aproveite, desfrute. Faça o melhor de vocês. Porque daqui a pouco isso aqui vai passar. E a maior lamentação que um atleta pode ter é deixar para depois. Ah, eu podia ter feito isso, eu podia ter feito aquilo. Que foi uma das maiores lamentações da minha vida. Ah, por que eu não bati assim essa bola? Por que eu não cortei? Faz. Lamenta por fazer. Não lamenta por omissão. Foi os maiores erros que eu tive da minha vida. Por receio, por deixar de fazer. Tudo dentro de uma margem de segurança. Tu não pode deixar de fazer. Sim. Dentro de uma margem de segurança. Tu não vai ser louco, sair driblando dentro da área, sair dando chapéuzinho, o goleiro sair driblando, isso aí tu não vai fazer. Sim. Mas ali, se tu tá dentro de tudo ali, vou encobrir o goleiro. Faça. Tu tem uma margem de segurança, faça. Entendeu? Então, é isso que a gente passa pros atletas mais novos. Não lamenta. Faça. Errou, faz parte. Mas um erro consciente, um erro assim que tu sabe que tu pode fazer, né? Um erro seguro. Então é algo que a gente passa para eles assim, que a gente faz parte. Se ninguém errar, o jogo não vai sair do 0-0. Alguém vai errar, né? E a gente vai minimizando os erros, né? A gente minimiza. E mesmo assim não tem como. O jogo é feito de erros. São mais erros do que acertos, né? É assim que funciona. Quem não arrisca, não petisca. Tu não pode criar atletas... Por exemplo, eu vou jogar contra o Grêmio. Ah, mas... o time do Grêmio é muito melhor, tu tem que ficar todo atrás e jogar por uma bola. Tá, mas daí eu tô formando o quê? Um time de... Desculpa a palavra. Um time de cagão, que vai jogar o jogo todo atrás e depois que eu levar um gol eu vou ter que sair. Então eu prefiro tentar enfrentar eles, passar essa vontade deles tentar enfrentar e dar essa oportunidade deles enfrentar, do que ficar lá atrás esperando. Ah, perdi só de um. Ah, se eles errarem a gente faz um gol. Enfrenta. Tenta. Eu não posso criar uns atletas de 15, 16 anos com medo. Eles têm que enfrentar. Claro, eles não podem ser loucos e sair de peito aberto. Eu não vou jogar o Juventude, não vai jogar contra o Flamengo, que um jogador paga a folha de todos. Mas 15 anos é muito parecido o jogo de futebol. Profissional, a diferença já é muito grande. Tipo, o Gerson, com um jogador do Juventude, a diferença já técnica já é muito grande. Entendeu? Um Arrascaeta com um jogador do Juventude, às vezes a diferença técnica é muito grande. Diferença salarial, nível técnico é muito grande. São jogadores de seleção, com jogador de nível médio. É mais ou menos assim. Profissional, a diferença, o elenco já é muito grande a diferença. Categoria de base já não é tanto. Já é mais parelho, porque o nível físico já se equipara. No profissional tu sente uma diferença. Por causa do elenco, por causa das trocas. Um jogador profissional do Flamengo paga quase toda a folha de Juventude, em termos de salário. Entendeu? Um jogador ganha 2 milhões, aqui a folha dá 2 milhões. Então há uma diferença. Aí tu não vai jogar com o Flamengo no Maracanã de peito aberto. Mas na base tu ainda consegue fazer esse enfrentamento. Então eu não posso ficar esperando jogar com medo. Muitas vezes, às vezes ainda acontece isso. Mas eu, particularmente, eu prefiro encarar de peito aberto e passar essa coragem para eles, né?
Por quê? Eu, quando jogava, eu gostava que era assim, então eu procuro passar isso para eles, né? Então a Sim. gente vai dando alguns macetes, nem sempre dá certo, mas é assim que acontece. Eu quero que eles, pelo menos, tenham coragem na vida deles, né? Com certeza. E agora falando sobre a tua carreira como jogador, eu vi na internet que tu foi premiado por ter feito 2 gols muito bonitos no campeonato grego. Como que foi isso? É, eu sempre bati muito forte na bola, né? E eles, até quando eu era novo, eles me falavam que eu era o chuta-chuta da estrela, né? Porque tinha um boneco que dá chuta-chuta da estrela, é o cara que chutava toda hora. Onde dava, eu chutava pro gol. Por eu sempre bater muito forte. E eu saí do Grêmio e fui pra Grécia, em 2008. Eu tava muito bem fisicamente, tecnicamente também, eu tava numa fase boa. E foi um gol no Campeonato Grego contra o Atrômitos, eu acho. O cara cobriu o lateral pra mim, eu tava jogando, acho, pela quarto homem no meio, pela esquerda ali. Eu girei e já bati de longe. Acho que nem a câmera pegou no primeiro momento, encobriu, né, o goleiro, Bah, né. E esse aí foi o segundo gol mais bonito do campeonato. E depois o outro gol foi o quarto gol mais bonito do campeonato, que foi contra o Panathinaikos, lá em Atenas. Que o cara lançou, atravessou a bola, eu dominei, todo mundo achou que eu ia cruzar e eu bati de 3 dedos assim, ela pegou o goleiro, achou que eu ia dar um passinho pra fechar o cruzamento e ela fez a curva assim pro outro lado, né? Mas bah. é algo que eu sempre bati assim, eu sempre fiz isso no treino, né? Só que assim, muitas vezes dá errado. Porque a chance de dar certo às vezes não é grande. Mas eu sempre fiz isso. Sempre bati. Sempre tentei pegar o goleiro desprevenido. Mas eu sempre fiz isso, desde pequeno, né? Então, eu sempre acreditei no meu chute, sempre acreditei. Até hoje, quando eu tô às vezes treinando ali, eu falo pros caras, bate uma na área, na outra bate no gol. Porque às vezes os goleiros já sabem que o cara vai botar na área e já sai antes. Treina uma direto, treina uma no gol, treina uma direto, entendeu? Porque às vezes os atletas, quando são mais novos, eles querem adivinhar, eles são ansiosos, né? Eles querem, não, eu quero Sim. antecipar a bola, eu quero roubar, né? Eu quero aparecer, eu quero roubar a bola e já sair pro jogo. E nessa ânsia de querer roubar a bola, tu se precipita. E no que tu tá precipitando e querendo adivinhar o lance, tu acaba tomando uma decisão errada. É, Então isso aí tu pode tirar proveito. Entendeu? Então é isso que a gente vai passando para os atletas. Tem que ter calma, espera o jogador tomar decisão. Quando o atleta é novo, quanto mais novo o atleta, mais erros de decisões ele toma. Então tu induz ele a tomar a decisão errada. Entendeu? Quanto mais novo a gente é, mais erros de decisões a gente toma. mais afobado é. Mais afobado. Então, se a gente está marcando o atleta, a gente vai induzindo, vai diminuindo a pressão nele e ele vai tomar a decisão errada. A gente induz. Claro, se o atleta é acima da média, o cognitivo dele é acima. Aí ele vai sair dessa situação. Mas nem todos os atletas são assim. Né? Eu, quando eu jogava, se o atleta me pressionasse, eu dava um tapa de 10 metros e saia correndo. Porque eu não era acima da média. mas tem alguns atletas que são acima da média. Se o cara tiver marcado, ele dá um chapeuzinho por cima. O Ronaldinho Gaúcho, o cara marcava ele, dava um chapeuzinho e saía brincando. Né? Cada um tem a sua forma de escapar das situações. É, igual ele fez com o Dunga, né? Dunga Assim, nunca esqueceu. e ali foi uma das formas que ele escapou. Tem jogador que é muito bom, tu não pode estar. Se tu tá muito próximo, ele vai te driblar. Né? Então esse aí tu tem que deixar. Por isso que os grandes zagueiros, eles marcam a distância. E na hora certa fazem o bote. Dá um bote. Olha o Jeromel. Ele só na hora certa. É. Senão não tem como. O jogador muito bom, ele é muito difícil de ser marcado. Né? É impossível. É muito difícil. Né? Eles pensam na frente. Eles estão na frente dos outros. É outro mundo deles. Bom, então agora um assunto que eu fiquei com curiosidade
Só depois de... logo depois de ver que tu vinha, era o motivo do teu apelido Marreta. Olha, eu já imagino o que pode ser, mas eu vou deixar tu contar. Primeiro quem colocou o apelido Marreta foi o Pintinho. O Pintinho é Júlio César, jogou na Alemanha, né? Quando a gente estava no Sub-13 aqui do Juventude. O Pintinho é ali de Portão, centroavante. Ele colocou esse apelido por causa do formato da minha cabeça, né? Que o formato da minha cabeça falou que parecia uma marreta, que era quadrado em cima e pontiagudo embaixo. Eu não achei, mas... Mas eu sempre falava que era por causa do chute forte. Eu achava que era por causa do chute forte. Mas como eu tinha vergonha de falar isso, eu só fui falar depois que eu parei de jogar. Eu sempre falava, não, é porque eu sou trombador e porque eu chutava forte. Né? Eu sempre falei isso. Mas depois que eu parei de jogar, que eu comecei a falar, não, a verdade é porque eu falou que eu tinha cara de marreta. Pá, mas que eu tinha o queixo esse da cara marreta. aí também tá... Ele falou. Né? Tá de brincadeira. Eu só fui falar, eu só falei depois que eu confirmei realmente o porquê, depois que eu parei de jogar. Mas quando eu jogava, eu sempre falei, né, nas entrevistas, que era por causa do chute forte. E ficou, ninguém nunca questionou. Mas depois que eu parei de jogar, que eu falei, não, realmente, a verdade foi que quando eu tinha 13, 14 anos, né, nós brincando assim, fazendo bullying um com o outro, brincando, tal, e ele botou esse apelido em mim de marreta por causa disso, por causa do queixo, e ficou, né? E daí depois no profissional perguntaram, e eu falei porque era por causa do chute forte. Alguém falou porque era por causa do chute forte, eu falei, não, realmente é isso. E ficou, né? E eu só fui depois, né, confirmar, falar realmente o porquê, depois numa entrevista, eu acho, não sei se era para 0 hora, alguma coisa que foi algum tempo depois que eu tinha parado de jogar. Eu ouvi tu falar do teu chute e daí eu já assimilei, né? Marreta, o chute forte. Não, era o formato da cabeça. Isso aí não pode. Foi um bullying que eu sofri quando novo, por isso que eu falo. Mas é assim, eu sempre fiz muita brincadeira, daí o cara tem que aceitar também, né? Se tu brinca, também tem que... Tem que aceitar. Fica zoando os outros, também tem que aceitar ser zoado. Faz parte. Eu tenho um amigo que fica falando qualquer coisa que tu puder imaginar de todo mundo. Se alguém fala qualquer coisa dele, ele já fica triste. Mas daí se ele ficar triste, aí sim que os caras vão continuar falando dele, né? É verdade. Tem que fingir que não é com ele. A gente sempre implica com ele com apelido. Mas porque ele inventa qualquer apelido pra colocar na gente. Mas a gente... É brincadeira, a gente sabe, mas ele não. Ele já começa a parar de falar, fazer uma cara meio de choro, e daí quando a gente fala, ele fica se fazendo de vítima. Daí, ô fulano, que? Com uma voz bem baixinha. Se fazendo de coitado. Mas se ele bota apelido nos outros, ele tem que aceitar também, Ele tem que aceitar. Tem que ser justo pra todos, né? É isso aí. E, deixa eu... agora que eu lembrei de uma coisa. Antes de começar, tu falou, né, sobre uma entrevista polêmica que tu deu. E eu queria saber como que foi essa tua entrevista polêmica. Foi, eu acho, no ano de 2000, nós tínhamos ganho pela Copa do Brasil, acho que foi do misto 3-0 aqui, do misto do Mato Grosso, 3-0 aqui no Jacone. Eu tinha feito o gol, tinha feito um grande jogo. Aí saindo e o próximo jogo era contra o Inter pelo Gauchão. Acho que pela semifinal do Gauchão, ou quartas do Gauchão contra o Inter. E aí já veio o pessoal da Gaúcho, não sei que rádio, veio entrevistar. E aí, Luciano Fonseca, Marreta, tal. Como é que vai ser o jogo contra o Inter? Eu falei, hoje nós ganhamos do misto e aí nós vamos amassar o Inter. É só marcar o Fábio Pinto e o Fábio Huckenbach, que o time deles é fraco, tal. Mas falei na empolgação, assim, né? Algo que o cara conversa entre os colegas, assim, que não
Tu jamais pode dar uma entrevista isso. Até porque o Inter é um time grande, tu não fala, não pode jamais Sim. falar de um colega de. Né? Tu pode falar em off, tu não pode falar em. Não pode falar em Sim. entrevista. Bah, isso aí já caiu na imprensa de Porto Alegre, né? O jogador de Bah. Juventude falando e tal. Aí usaram essa entrevista no vestiário. Era o Zé Mário, o treinador do Inter. Aí chegou no jogo em Caxias, ganhamos 4-1. Um gol dois do Bah. Dauri, um do Michel. Eles deram sorte que eu não fiz um gol nesse jogo. Eu bati a bola, passou raspando no trave. Aí apareceu na TV o Pedro Ernesto Denardim, né? Luciano Fonseca, o profeta da Serra. Aí aparecendo na TV assim e a tela ia ficando preta assim, até escurecer toda a tela, né? Aí veio o assessor de imprensa do Juventude na época, não lembro o nome dele. Aí o Hélio dos Anjos me proibiu de dar entrevista. Bah. Não, proibiram. Fiquei até o final do campeonato quase sem dar entrevista. Depois. Aí depois ele foi pro Goiás e me levou pro Goiás. O treinador. Bah, que legal. Foi pro Goiás e me levou pro Goiás. Eu tinha 21 anos. Foi pro Goiás, levou eu e o Dauri, a dupla de ataque. Mas que louca essa história, hein? Mas tu viu, o cara é novo, fala na empolgação, tu tem que cuidar, né, o que falar. Tu não pode... Hoje em dia não, tudo... Eles escolhem quem fala. Antigamente, saia do jogo, os repórteres entravam no campo e tu já dava entrevista. Hoje não, hoje é tudo na sala de imprensa, Sim. tudo, né? Eles escolhem o cara ali certinho. O cara já sai do campo já empolgado ali. Já a respiração ofegante, já sem oxigênio, tu já falava bobagem, né? Sim. Hoje não, é depois do banho, o cara já te induz, fala isso, cuida o que tu fala. Uma vez, eu, o meu amigo e a minha irmã, a gente apareceu na Rádio Grenal. Na verdade, a gente tava no Beira-Rio e daí o meu amigo apontou e disse, olha, a Rádio Grenal tá fazendo uma entrevista. E daí todo mundo passando reto, né, como se nada fosse. E daí a gente foi lá, a gente era aqui de Farroupilha, né? Sim. É raro ver uma entrevista, muito mais aqui em Farroupilha, né? E em Porto Alegre ver uma entrevista da Rádio Grenal foi muito legal, né? E daí a gente foi lá, a gente ficou abanando. Eu fiquei mostrando aqui o escudo do Inter, daí abanando. E a gente ficou um tempo abanando na entrevista, assim, tipo, os únicos que estavam. Que jogo que era? Era Inter e Juventude. 2-1 pro Inter. Virada. Foi agora, né? É em junho, eu acho. Foi bom o jogo. Foi bem bom. Ganhar de virada. Teu time ganhou, né? Minha primeira ida no Beira-Rio foi trágica. Foi quanto? 3-2 pro Botafogo, a gente perdeu de virada. A gente começou ganhando de 2-0. A gente teve 2 gols anulados. E levamos gol no último lance, foi triste. Tu tinha quantos anos? Tinha 9. Daí eu, assim, no começo do jogo, quando a gente fez 2-0 com 12 minutos, eu falei pro meu pai, gritando que hoje era o melhor dia da minha vida. Eu tava muito feliz. Mas no final eu saí dali chorando. Mas o jogo faz parte do jogo. É isso. Como que foi a tua passagem pelo Grêmio? Minha passagem pelo Grêmio, eu quando eu tava em Portugal em 2005, eu tava de artilheiro do time, na Acadêmica de Coimbra. Bah. Aí o Mano Menezes já tinha me ligado, quando o Grêmio tava na Série B, ali, na época da Batalha dos Aflitos. Porque eles queriam trocar o Bruno, um volante que o Grêmio tinha formado na base, por mim e pelo Rafael Gaúcho, né? Só que daí o presidente da Acadêmica não aceitou, porque nós estávamos bem, eu e o Rafael, e daí ele não queria liberar os dois, né? Aí não deu certo. Aí o Grêmio liberou o Herrera estava bem no Grêmio, e saiu. E o Mano precisava de um atleta mais ou menos nas características do Herrera, né? E aí eu tava no Caxias, eu tinha saído da Grécia, não tinha saído de Portugal e eu recém tinha construído uma casa aqui em Caxias e eu não queria, eu tinha acertado com o Ituano.
Aí eu tava no aeroporto, indo pro aeroporto de São Paulo. Eu tava no aeroporto, o cara do Caxias me ligou. O presidente, o Vox. Nem foi o presidente, foi o Paulinho Guerra. O falecido Paulinho Guerra. Ele ligou e falou, Marreta, quer acertar com o Caxias? Acertei com o Caxias, quer vir pra cá? O mesmo valor que tu vai ganhar aí em São Paulo. Bah, eu falei, vou ficar em Caxias. Liguei pro cara de turno, falei, cancela a passagem, vou ficar em casa, não vou sair de casa agora, tal. Aí, pum, acertei com o Caxias. Fiquei 24 dias no Caxias, certinho. Joguei 2 jogos, fiz um gol. Aí tava treinando, meu telefone, um monte de chamada não atendida. Falei, quem será que é? Um empresário, tu quer vir pra um time da primeira divisão, tal. Vai ganhar tanto. Eu falei, mas tá em que lugar na tabela? Não, tá nos grupos da frente. Porque eu já tinha recusado uma proposta do Santa Cruz. Que eu não queria ir pro Santa Cruz. Acho que era o Santa Cruz que estava jogando, não sei se era o Criciúma, algum time assim que estava disputando, eu não quis ir, estava embaixo da tabela. Aí eu falei, não, tá embaixo da tabela. Ele falou, não, tá bem na tabela. Deu beleza, vou. Aí eu olhei meu telefone, o cara tinha me ligado, pô, o Sidney, o auxiliar do Mano, ligou aqui já várias vezes. Se eu soubesse, eu não tinha sabido, se eu soubesse que era o Sidney, eu tinha feito uma outra proposta. Entendeu? Eu não sabia que era o Grêmio. Eu aceitei a primeira proposta que o cara me fez. Eu falei, era um salário bom já, né? Sim. Aí eu falei, porra, era o Grêmio, cara. Se eu soubesse, eu tinha feito uma outra proposta. Eu achei que era um clube médio, menor, né? Aí, pum, cheguei na quinta. Cheguei na quarta, assinei o contrato na quinta, eu joguei o Grenal no domingo, no sábado. E como que foi no Grenal? Ganhamos 1-0. Me apresentou eu e o Jonas, né? No mesmo dia. O Jonas jogou o primeiro tempo, eu joguei o segundo. Deu 1-0 o Grenal. Gol do Léo, zagueiro. Jogou no Cruzeiro. O Jonas, aquele Jonas? O Jonas, atacante. Se apresentamos juntos. Tem a foto, eu e ele se apresentamos juntos. Que legal! Não. Jonas que foi até o artilheiro pelo Grêmio, Foi, né, do artilheiro. Brasileirão. Nos apresentamos juntos no Grêmio. Eu até coloquei aqui na minha colinha, né, pra falar sobre como foi ter jogado com o Jonas, que eu vi no Google que tu O jogou Jonas foi com um dos ele. jogadores mais inteligentes que eu vi jogar, assim. Ele não era muito grande, mas o jogador jogava muito de primeiro, assim. Se movimentava muito bem. Fazia tabelas, assim. Porque na época tinha ele, o Diego Souza, na frente, né? O Tcheco, o Sandro Goiano. O meio campo era muito bom. Né? O time era muito bom mesmo. E foi um grande aprendizado, né? Jogar com grandes jogadores, né? Uma grande torcida. Eu na época também já não era mais menino, já tinha uns 28 anos, já tinha uma boa experiência, já tinha jogado. Eu tinha sido artilheiro em Portugal, já tinha uma boa rodagem já. Tinha jogado brasileiro pelo Goiás, pelo Juventude. Então eu depois segui minha carreira, joguei mais em alguns outros países, né? Eu joguei em 28 clubes profissionais, né? Então eu andei bastante, né? Eu tenho um pouco de história para contar aí, alguns gols, algumas assistências. Mas agora eu sigo minha vida como treinador, né? Tô aprendendo. Tô aí na base do Juventude, já fiz o curso da licença B, agora eu vou fazer a licença A. Aprendendo aí com humildade, dia após dia, a gente vai evoluir na carreira também. E como foi sobre os títulos da tua carreira? Tem alguns, né? O estadual, assim, eu tenho... Pelo Caxias eu fui campeão da Copa Gaúcha, que acho que era a Copa Sul. Eu fui campeão goiano, campeão da Copa Centro-Oeste, campeão em Brasília. Fui campeão nacional lá no Vietnã. Campeão da Copa da Madeira. Fui campeão pelo Esportivo da segundona. Campeão gaúcho, né, da segunda pelo Esportivo. Fui campeão cearense da segunda divisão. Eu acho que tem esses títulos de estaduais. Daí da base, como treinador, tem bastante da base ali. Tem bastante.
Muito legal, hein? E falando em base, né? A base do Ju, como que tá indo? E Tem. A Base Juventude tem um time muito forte, né? Ela tem uma história muito forte, sempre teve. Hoje a gente trabalha hoje a gente está sem o alojamento, depois que teve a pandemia, e Bah. isso nos prejudica um pouco, principalmente em categorias menores ali, por causa para trazer jogadores de fora, né? Isso a gente fica atrás de alguns clubes, mas a gente tem uma captação boa da região aqui, principalmente nos pequenininhos ali da escola. A região de Lajeado, de Teutônia, essa região ali sempre fornece muitos jogadores pra gente, os clubes parceiros. Então o clube sempre vem revelando jogadores, né? Infelizmente tem poucos jogadores, ao meu modo de ver, né, atuando no profissional, né, da base, mas isso são critérios de cada pessoa, mas eu acho que poderia ter mais jogadores atuando, né? Sim. Mas deu resultado, porque o clube se manteve, mas eu acho que a base é um pilar do clube que poderia ser um pouco melhor utilizado, porque o investimento que se faz na base, se tu conseguir vender um atleta, tu tem um retorno muito bom, né? Sim. Né? Então eu acho que poderia ter um olhinho mais especial aí para essa gurizada aí. Eu tenho um colega e um amigo que não é colega, mas que os dois são, não sei se da escolinha do Ju ou da base, assim, é mais novo. Não é das categorias mais avançadas, mas são do sub-11. E assim, eu acho muito bacana isso, porque tem crianças que têm uma chance de realizar o sonho de ser jogador, né? E que com certeza estão muito felizes na base. Ah, é importante. E o Juventude participa de muitas competições, né? Sim. E no momento que participa das competições, o Juventude também está olhando a outras crianças. O Juventude sempre quando joga contra alguma equipe, quase sempre traz algum jogador de outra equipe, né? Bah. Porque tá jogando, o jogador joga bem, pega o contato, quem sabe tu vem para cá. Então é uma forma de tu estar captando também. Então o Juventude está disputando torneios em vários lugares. Então isso aí é bem legal. As portas estão sempre abertas, né? Não é um clube Sim. que tem sempre o grupo fechado. Então tá sempre reformulando, o grupo tá sempre rodando. Isso aí é bem legal no clube. Essa questão da base é uma parte que passa despercebida, né? Porque o, o jogador, ele. Assim, a gente vê os jogadores já profissionais, às vezes mais veteranos, mas a gente não lembra que ele pode ter começado na escolinha de um time, ter sido notado por alguma categoria de base. A base é a parte mais difícil do futebol. Por quê? Vou dar o exemplo dos meus meninos agora. Estão na sub-15. Tem 27 atletas. Ano que vem é sub-16 e 17 é junto. Desses 27 atletas, somente, vou dar um exemplo, 12 vão subir de categoria. 15 vão ser liberados. Daqui uma semana termina o campeonato. E já se sabe mais ou menos que vai acontecer isso. Como é que tá a cabeça desses 15? Como é que tá, e quase nenhum é da cidade. Como é que tá a cabeça dos pais, sendo que eles têm que mudar de cidade? A maioria mora em concentração, mudar de escola. E o sonho dos pais, e o sonho deles, será que eu vou continuar jogando? Porque agora começa. Ou para de jogar, ou continua. Será que eu vou conseguir clube? E ano que vem? Ano que vem é 16 e 17 anos. Ano que vem, quase sempre joga quem tem 17 anos. Então, quem tem 16 anos vai passar quase sempre o ano todo na reserva. Então, esse ano, 15 anos,
os guris subiram, jogaram o ano todo titular. Ano que vem, quando eles tiverem 16 anos, eles vão ser reserva o ano todo. Então o guri passou dos 7 anos até os 15, titular. Quando ele tiver 16 anos, ele vai ser reserva. Esse guri vai aguentar o processo? A maioria vai largar. Entendeu? Aí no outro ano, 17, aí ele vai ser titular. Mas será que ele aguentou os 16? E aí no outro ano, é 18, 19 e 20. Vai jogar o do 20. O 18 e o 19 vai ficar na reserva. Ele vai aguentar 2 anos sem jogar? Porque a prioridade é sempre o último ano. Porque um ano é mais forte. Sim. Entendeu? E o último ano é mais próximo do profissional. E aí são os processos. Ah, mas pô, o guri não aguenta. Porque ele passou 6 anos sempre jogando. Porque era sempre a mesma idade. E esses últimos anos são 3 anos junto. Um é 2 anos junto, que é juvenil. E os juniores são 3 anos junto. E 1 ano de diferença nessas idades faz muita diferença física. Entendeu? E aí é o processo. Sim. Um guri não aguenta, foi sempre titular, no outro ano não vai jogar. Ficar 10 jogos sem pegar nem banco. Sem entrar nem 1 minuto. E como é que fica a cabeça desse guri? Sempre jogou, sempre foi destaque, sempre apareceu na mídia, sempre fez gol. E ver os outros jogar e ele nem um jogo entrar, nem 1 minuto. E aí isso aí tudo passa na base. Daí o guri triste, treinando, ficar fora de treino, os outros treinar e ele ficar olhando os outros, treinar um pouquinho. E é assim que funciona. Aí é o processo. Quem persevera, quem aguenta o processo, vai vingar. Por isso que eu digo, sim, não adianta tu ser o melhor. Tem que aguentar o processo, tem que ter uma boa estrutura, tem que ter cabeça, e na hora do pega mesmo, vai ter que aguentar todas essas situações. Por isso que nem sempre os melhores, tecnicamente, vão chegar. Pode ser o melhor, mas se não aguentar isso aqui, vai morrer. Não chega a ser profissional. Não chega. Entendeu? São várias situações, né? Na hora que a coisa estiver feia ali, que não tá jogando, o cara vai ter que suportar. E agora, quando fica com 17 até os 20, 16 até os 20, é o pior momento. Vai ficar 1 ano sem jogar praticamente. Tem muitos jogadores de base que não se profissionalizam, né? A maioria. E, assim, é complicado, porque a vida toda dedicada pro futebol, né? E no final não consegue e é uma parte da vida, não vou dizer desperdiçada, né? Porque com certeza foi uma boa experiência, aprendeu coisas importantes, mas uma parte inteira da vida que podia ter feito outra coisa. E mesmo, outra coisa que pudesse ter... E mesmo se profissionalizando, não é garantia nenhuma. Ele Sim. pode se profissionalizar dos 17 aos 20, e depois dos 20, nenhum outro time querer, e ele deu. Parou ali. Nunca é uma garantia, entendeu? Se tu não evoluir e não mostrar uma evolução no processo, tu vai parar. Entendeu? Isso em qualquer área da vida. Né? Qualquer área. Na minha, qualquer área. Né? Tu tem que estar sempre evoluindo, estudando, aprendendo. É bem completo. E é muita gente. É muita gente. Né? E muito guri bom. Só que daí tem. É um empresário mexendo aqui, é outro ali, é aqui. E aí é muita coisa por trás. Né? Aí vai fazer diferença. Aí tem uns que fazem a diferença. Quem tem mais contatos. Né? Isso faz diferença. Então, a gente já fez bastante coisa, a gente já falou de muita coisa, então acho que já tá na hora de eu entregar um presente de coração, que aqui é a camisa do podcast. Obrigado. Aqui, ó. Sempre digo isso, que eu não sou muito bom dobrador de roupa. Não tem problema, a gente não aprende. Sei fazer. Aqui uma camisa também, que é a minha do Juventude, que é a minha de treino. Essa é a parte que eu gosto. Essa camisa simboliza o meu início, né? Como atleta.
depois profissional e agora Bah. como treinador, né? Uma camisa que a gente ganhou como meu início como treinador ali. Como eu dei uma engordadinha, já não me serve mais. Eu pensei, bom, essa aí vai servir no Léo, então Bah. vai servir em ti. É oficial Valeu, tudo, hein? né? Vai ficar bacana em ti. Apesar de ser colorado, né? Ela Sempre representa tem bem pra espaço mim. pra mais alguma camisa por aí. Vou deixar aqui na... Espero que sirva. Agora eu tenho que te dar um abraço, né, depois disso. Valeu, foi um prazer. Valeu, o E prazer é tu todo continue meu. firme aí na Aham. tua jornada. Tem um futuro brilhante, garoto. Mas a gente ainda tem coisa pra conversar. Opa, Então- conseguimos. Não vamos parar por aqui. Então agora vamos começar o nosso bate-bola. Um sonho realizado. Ser atleta profissional, né? Time do coração. Tu já... Juventude. Aham. Um jogo inesquecível. Pode ser que tu viu, que tu jogou, que tu estava treinando. Um jogo inesquecível. É. Foi contra o... Um jogo inesquecível foi contra o Flamengo uma vez aqui no Jacone. Foi um jogo muito bom. Foi quanto? Foi 2-1 nós ganhamos. Bah, Do que Flamengo. maravilha, hein? Ganhar do Flamengo é... 2-1. Tava lotado o Jacone. Bah. 2001. Um ídolo e por quê? Um ídolo? É. Um ídolo pra mim, eu sempre gostei do Edmundo. Edmundo Sempre Animal. gostei do Edmundo pela personalidade dele, pelo estilo de jogo, né? Um cara que sempre foi pra cima. Sempre gostei dele. É, um baita jogador. E uma inspiração. Inspiração. Uma inspiração pra mim sempre... Inspiração pra mim, eu posso dizer o meu pai. Porque sempre fez tudo por mim, pela minha família, né? Então, eu sempre tenho ele como inspiração pra mim. Muito bom. Melhor time de todos os tempos, na tua opinião? Melhor time de todos os tempos. Melhor time de todos os tempos. Assim que você já viu jogar, né? Que eu já vi jogar. Eu gostei muito do Palmeiras de 99 ali. Acho que era o Palmeiras. Acho que foi o Palmeiras de. O Palmeiras da Libertadores, não sei se foi 2000, que foi campeão da Libertadores. Na época do Rivaldo. Não sei se foi 99, 2000. Aquele time era muito bom. Com o Felipão. Bah. Com o Djalminha ali, era muito bom aquele time. Evair, Djalminha. O momento mais marcante da tua carreira? O momento mais marcante pra mim foi quando eu tava em Portugal, na Acadêmica de Coimbra, sabe? Eu vivi um momento artilheiro. Tava jogando muito bem, fisicamente eu tava muito bem. Então eu entrava no jogo, eu sabia que eu ia atropelar. Que eu passava por cima, sabe? Eu botava a bola. Todo jogo eu dava assistência, todo jogo eu criava bastante chances de gol pro centroavante, né? Tanto que a gente formou uma bela dupla de ataque, eu e o Marcel, tanto que depois a gente se encontrou no Grêmio. Então, em Portugal ali eu vivi, tanto que depois eu fui negociado pro Nacional da Ilha da Madeira, então ali na Acadêmica de Coimbra eu vivi um momento marcante. Monta teu time dos sonhos. Os 11 melhores. 11 melhores? Que eu joguei junto ou que eu imagino? Que tu imagina. Que eu imagino? O goleiro Tafarel, tá? Baita. Lateral direito. Eu gosto do lateral direito Cafu. Lateral esquerdo Baita lateral também. Roberto Carlos. A Esse aí não zaga vou nem falar. Lúcio e Aldair.
Baita zaga. Volantes. Mauro Silva. Ronaldinho Baita Gaúcho. jogador. Baita jogador. Alex. Edmundo. Romário. Edmundo. E Ronaldo. Que timaço, hein? Aí tu não brincou em serviço pra escolher esse time. Os que eu vi jogar, né? E joguei com quase Sim. todos contra a maioria. Tirando o Aldair, desses aí que são um pouco mais velhos. Mas montou uma verdadeira seleção. Uma seleção brasileira, né? Então, esse foi o episódio de hoje com o Marreta. Primeiramente, agradecer a ti, né, que veio aqui. Também queria agradecer as lojas Simval, dos móveis muito bonitos, a cadeira bem confortável. Grunge Design, que fez o manto do guri da base. Quer dizer, o manto não, né? Porque o manto é a camisa, mas o nosso escudo, o nosso emblema. E a gravadora Jardim Elétrico, né? Tio Serginho e tio Marcos, fazendo tudo muito bom, com o espaço aqui, gravando tudo, editando. Então, esse foi o episódio de hoje, com Marreta. E até a próxima. Tchau!